Então hoje nós continuamos com a nossa aula sobre reino protista, com a parte do protozoa 2 ou segundo grupo então de todos os subfilos dos protozoários. Então nesse caso, o segundo subfilo chamado de mastigóforos ou então zoomastigóforo ou ainda com o nome mais antigo chamado de flagelados. Os flagelados são indivíduos então que se locomovem por flagelos, que são filamentos longos formados por centríolo que permitem o deslocamento em meio predominantemente aquoso, tipo o sangue ou então no meio da água. Ainda, são indivíduos aquáticos ou parasitas, então eles podem andar dentro da água, se for o caso, ou parasitas, e tem sua reprodução predominantemente por cisparidade, que é aquela bipartição, ou ainda por conjugação, que é quando há troca de material genético e é considerado como uma reprodução sexuada. Esse grupo é um grupo bem particularmente popular pelo seguinte fato, e importante, diga-se de passagem, que ele tem muitas doenças que podem ser causadas pelos nossos flagelados. Então, esse é um grupo que a gente deve dar mais atenção. O primeiro caso é que a parasitologia deles é muito grande, então, esse é um dos tipos de coisa que se especialmente dissemina muito pelo Brasil. Então, é importante porque é muito comum que caia em provas vestibulares, por exemplo. Então, nesse caso, a parasitologia tem como doença mais gritante assim dentro do Brasil, dentro dos mastigóforos, que é a doença de Chagas ou mal de Chagas. A doença de Chagas, ela, na verdade, é transferida, também chamada, de trypanossomiase americana. Ela é causada para a gente através, principalmente, do agente etiológico, que é sinônimo de agente causador, de Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, então, é quem causa a doença. Então, pode ser chamado de agente etiológico ou agente causador. Quem transfere a doença para nós é o vetor ou agente transmissor. Nesse caso, o vetor é o barbeiro ou também inseto do gênero Triatoma. Ele é o nosso hospedeiro intermediário e nós somos o definitivo. Só que nós devemos cuidar uma coisinha bem importante nesse caso aqui. O Trypanosoma cruzi, ele é transmitido por um inseto barbeiro, também chamado chupança. Ele, na verdade, parece uma baratinha pequenininha, um percevejo, um fede-fede. Ele não é uma coisa tão pequena e magrinha quanto um mosquito. Então, cuide que um pega-ratão muito comum é chamar o barbeiro de mosquito. Dizer, a transmissão se dá pelo mosquito barbeiro. Está errado. Mosquito, o barbeiro não é. Ele é um inseto, que nem um inseto como uma mosca, também como uma barata, também como um gafanhoto. Mas esses animais, nem todos eles são mosquitos. Então, o barbeiro não é mosquito. Cuidado bastante com isso. Como é que acontece, então, a contaminação no nosso organismo? Isso se dá quando? Quando o barbeiro está contaminado porque ele picou algum animal na natureza. Essa doença aqui é uma doença endêmica, ou seja, típica endêmica do norte e nordeste do Brasil. Então é normal em zonas tropicais. Ao sul do Brasil, onde nós estamos, isso não é muito popular. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o contágio ele vai se dar quando o barbeiro está contaminado. O barbeiro ele tem hábitos noturnos de alimentação e, em especial, as fêmeas são hematófagas. Aí o que acaba acontecendo? Quando o barbeiro vai picar alguém à noite dentro da casa da pessoa, esse Trypanosoma cruzi ele foi parar lá dentro do intestino do barbeiro. Então o barbeiro, quando ele está se alimentando de sangue, ao mesmo tempo ele faz cocô, ele defeca do lado do lugar onde ele abriu o buraco para poder picar e tirar teu sangue. Quando ocorre esse tipo de coisa, então, é normal que ao tomar uma picada de um inseto qualquer, a gente sinta coceira, né? Que nem picada de mosquito. E aí, quando ele fez cocô do ladinho do furinho e tu coça, é tu mesmo que se contamina, ou seja, tu joga as fezes do animalzinho para dentro. E ali naquelas fezes está lotado, então, de Trypanosoma. Sendo assim, nesse caso aqui, o contágio se dá pelas fezes do inseto contaminado. Ou seja, nessa situação em especial, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter um parasita, no caso o Trypanosoma cruzi, que ele tem hábito de vida intestinal, ele vive dentro do intestino do barbeiro. Então, o habitat dentro do inseto é no intestino dele e dentro da gente, ele se esparrama pelo nosso sistema circulatório, vai nadando com essa membrana ondulante e com esse flagelo e pode parar no coração, pode parar, por exemplo, no baço, pode parar no fígado e, em geral, os órgãos aonde ele acaba se instalando, eles tendem a aumentar muito de volume. Isso é uma reação do teu organismo tentando se defender. Se for no coração, isso causa uma coisa chamada de cardiomegalia. Isso pode causar arritmia cardíaca, entre outras coisas. Se for no fígado, o fígado já é grande, ele cresce mais um monte. E aí nós vamos ter uma hepatomegalia e as funções do fígado, que são 400 e tantas, são prejudicadas.
ou pode causar no nosso baço uma esplenomegalia. Então as funções do baço, entre elas também relacionadas com as células do sangue, serão prejudicadas. Mas poderia dar no intestino, inchar o intestino também, então é bem popular acontecer isso aqui. Sendo assim, nesse caso, no homem, os principais habitats dele vai ser coração, baço e fígado. E a profilaxia nesse caso. Já que nós sabemos que o inseto ele transmite para a gente quando pica e a gente se coça, então a gente tem que cuidar do seguinte: eles se criam muito dentro de casas de pau a pique ou casas de barro, essas casas feitas de pauzinho de barro e tal, então fica cheio de frestas, cheio de buracos, e aí os insetos transmissores se escondem ali. Então, quando a gente vai dormir à noite, eles acabam picando. Então, se tu tiver uma casa que não tenha buracos, brechas ou espaços onde eles possam se esconder, colchões velhos, de repente baú velho, guarda-roupa velho, essas coisas todas aí podem ser criadouros. Então, o ideal é casas de alvenaria, que é casa de cimento de tijolo, e de repente uma mobília um pouco mais íntegra, um pouco mais inteira, para evitar esse tipo de contaminação. Só que a gente sabe que tem lugares onde são muito pobres as pessoas e elas não têm condições assim de moradia muito boas. Então, para esses lugares, o mínimo que se espera é que os insetos tentem não entrar dentro de casa. Para isso, além das casas de alvenaria, telas em janelas e portas. Telinha aquelas para mosquito, né, para evitar que os insetos passem. Isso já ajuda um monte. Além dessas telas, né, nas janelas e nas portas, também uso de mosquiteiros. Tem lugares no Brasil, por exemplo, na Amazônia, que o pessoal dorme muito em rede ainda. Então, pode-se colocar um mosquiteiro sobre as redes, evitando que a gente tenha contágio dessas pessoas. Existem formas alternativas de contaminação do Trypanosoma cruzi. No Brasil, aconteceram casos bem típicos, assim, e infelizmente aconteceu, que é o seguinte: pessoas que tomaram caldo de cana, que estava contaminado. Então, o pessoal moe o caldo de cana e faz a garapa, né, que é o suco da cana. Só que a cana, às vezes, ela tem no meio das folhagens ali alguns insetos que estão se criando no vão das folhas. E quando os caras esmagam a cana, vai com tudo junto. Se esmaga o mosquito, ou inseto, perdão, nesse caso aqui, vai acabar esmagando e liberando o Trypanosoma cruzi junto. E aí, em função disso, as pessoas ingeriram o Trypanosoma cruzi e pegaram por causa disso. Outro caso também que foi bem grave, assim, foi por causa de pessoas que foram a um hospital, se não me engano, em Pernambuco, onde aconteceu de as pessoas irem fazer hemodiálise, que é aquela filtragem mecânica que você faz do sangue, e aí tira parte da água do sangue e coloca uma água limpa. Isso acontece quando os rins da pessoa não funcionam bem. Só que nesse caso, o que acabou acontecendo foi que o hospital estava com a caixa d'água aberta, onde se criaram esses insetos transmissores, que estavam com Trypanosoma cruzi, e aí as pessoas ganharam a água contaminada. Outra forma também é contaminação através do sangue contaminado, então que pode ser doado para alguém. Então, quando alguém pega doença de Chagas, até então a pessoa nunca mais pode ser doadora de sangue, porque em algum desses lugares pode estar escondido o parasita, e isso pode acabar causando doença na pessoa. Faz anos já que estão tentando uma vacina, mas a vacina não está ainda dentro do mercado, assim, para consumo das pessoas, tá? Então, provavelmente, dentro de um período próximo, a gente tem uma vacinação para evitar esse tipo de doença. Sendo assim, para nós o que resta ainda são métodos de profilaxia. Depois, quando a pessoa pega isso, o jeito é permanecer com a doença tratando o resto da vida, até que a gente consiga fazer um remédio que ajude a eliminar de uma vez por todas. Mas é uma coisa bem pouco provável nesse caso. Cuidado, que é uma doença muito popular dentro do Brasil, portanto é muito popular em questões de prova, por exemplo. Segundo tipo de doença também, que é a doença do sono, chamada também tripanossomíase africana. Então essa aqui no Brasil não existe, tá? A gente não tem caso desse tipo. A africana, como o próprio nome sugere, na África, tem como agente etiológico, ou seja, o agente causador, o Trypanosoma gambiense, do Gâmbia, tá? Ou do Trypanosoma rhodesiense. Esses são dois tipos de trypanossomas de espécies diferentes desse aqui. Então, são duas espécies que não são típicas do Brasil. Então, aqui não é normal encontrar isso. Além de não termos esses tipos de agentes causadores, a gente também não tem o agente transmissor, que seria o principal caso aqui. Nesse caso, o contágio se dá através da picada de um inseto. Tá? Então agora o inseto pica e no picar ele transmite, não tem a ver com as fezes do bichinho. Aí, quem é que é o vetor? Quem é que é o agente transmissor? O vetor é uma mosca que só tem lá na África, chamada tsetse.
Essa mosca, ela é parecida com uma mosca que nós temos no Brasil, aquela mosca chamada de vareja, varejeira, vareja, que é uma mosca grandona esverdeada que tem normalmente associada a lixo, tá? Tipo carne podre e outras coisas assim. Ou então uma que tem muito no sul do Brasil, chamada de mutuca, que é uma moscona grande que também pica e dói bastante. Nesse caso, é uma mosca similar a essas que tem lá na África e que quando ela está contaminada ela pica as pessoas. O grande diferencial nesse caso é que esse tipo de tripanossoma aqui, ele vai causar lesões no sistema nervoso central. Então o que acaba acontecendo é que essas lesões do sistema nervoso central vão promover sono na pessoa e a pessoa começa a ter uma debilidade muito grande, começa a funcionar mal, várias funções orgânicas e a pessoa tem muito risco de morrer. É muito comum que as pessoas morram disso na África, certo? Então, profilaxia, uso de inseticida para evitar insetos perto de casa, né? Ainda, telas nas janelas e portas também, porque toda doença que é causada, transmitida por inseto, a gente tem como evitar eles dentro de casa. E ainda, mosquiteiros e pátio limpo. Lembre de uma coisa importante, mosca ela só se cria no meio do lixo. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que pátio limpo, sem lixo perto, sem acúmulo de sujeiras, assim, melhora as condições de limpeza da casa e, portanto, evita esse tipo de doença, certo? Lembre, essa é menos popular, é menos comum de ouvir falar, a doença de Chagas é mais importante. Ainda, nós temos um grupo de leishmanioses. Nesse grupo de leishmanioses, que é um terceiro tipo de doença, dentro dos flagelados, a gente tem a subdivisão das leishmanioses em leishmaniose, você dá o nome assim só para esclarecer, porque tem o parasita, né, que causa a doença, que é a leishmania, do gênero Leishmania. Só que ele tem várias espécies diferentes. Por exemplo, no primeiro caso, chamado de úlcera de Bauru, que é bastante comum no Brasil. A úlcera de Bauru, ou leishmaniose do Brasil, essa leishmaniose ela é causada pelo Leishmania brasilensis. É um parasita específico que é comum dentro do Brasil. Nesse caso aqui, o vetor chama-se mosquito palha ou birigui. É um mosquitinho tão pequeno que às vezes nem o mosquiteiro consegue segurar ele. Ele passa na fresta. Só que esse tipo de doença, aí tem um detalhe importante, ela é muito comum nas zonas de mata. Então, é mais normal que as pessoas peguem quando a casa fica muito perto do mato. Ou quando a cidade vai avançando para o lado da zona rural, e aí a gente começa a ter cidades muito próximas das zonas rurais, em que a gente tem risco de contaminação. Então, aí é mais comum porque as pessoas vão morar perto do rio, por exemplo. Só que nesse caso das leishmanioses, são doenças muito relacionadas a cidades que têm mata e rio dentro da cidade. Por exemplo, cidades que têm grandes rios que cruzam por dentro também tem esse risco. Por exemplo, Porto Alegre teve casos não faz muito tempo. Nós também tivemos casos no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana e em Bagé, em São Borja, tá? Que são cidades que, na verdade, fazem divisa com a Argentina, mas tem um grande no rio, que é o Rio Uruguai. Então, por causa disso, aumenta muito o risco de desenvolver essas doenças. É muito comum que essas doenças transmitam também para os cachorros. Então, se tu tem um cachorro doente, pega no cachorro, o mosquito pica o cachorro, depois o mosquito pica a pessoa e passa de um para o outro. Então, os cachorros ficam bem debilitados, assim, magros, bem assim, tortos, curvados, com unhas grandes, cai todo o pelo do rosto por causa dessa doença no Brasil. É bem popular acontecer isso. Então, o vetor é esse mosquito, que tem dois gêneros principais, o Phlebotomus e o Lutzomia. Nesse caso, são várias espécies desse gênero, por isso eles são chamados genericamente de Phlebotomídeos ou Phlebotomíneos, tá? Aí, os sintomas principais da leishmaniose do tipo úlcera de Bauru são lesões de pele. Nos animais, em especial, o cachorro começa a cair todo o pelo do entorno da boca, na volta dos olhos, cai o pelo na pele toda dele, as unhas ficam muito grandes. No nosso caso, começa a criar lesões que podem decompor até a estrutura do nariz, pedaços de pele do rosto. Então, a pessoa fica bem feia, fica bem debilitada com feridas grandes, assim, abre uma bolha grande endurecida na borda com uma feridona aberta no meio, tá? No caso desse tipo de doença, se for em outros países, em outras regiões, é muito comum que os parasitas sejam outros. Então, o Leishmania brasilensis é típico do Brasil, mas nós temos na Índia e na zona do Mediterrâneo, a gente tem um outro tipo de Leishmania chamado Leishmania donovana. De todos os tipos de leishmanioses, é o mais grave, assim, o que tem mais risco de mortalidade. Tá? Nesse caso, os sintomas principais vão ser hemorragias e lesões viscerais. Por isso
é dentro do sistema digestório, pega estômago, pega intestino, pode pegar baço, pode pegar fígado e causar feridas e lesões lá dentro e começar a vazar muito sangue. Aí tem risco da pessoa morrer por causa disso. Justamente por pegar as vísceras, é normal que a leishmaniose, nesse caso, seja chamada de leishmaniose visceral ou calazar. Não quer dizer que nesse caso não possam acontecer casos dentro do Brasil. Tem, mas não é tão popular quanto a úlcera de Bauru. Nesse caso, então, aqui há grandes riscos de mortalidade por um motivo simples. A pessoa está tendo sangramento interno e ainda o sistema de fabricação de sangue, que é a medula óssea do nosso organismo, que é lá dentro dos ossos, ela vai ser atacada e também vai começar a diminuir a fabricação de sangue. Então é normal que a pessoa tenha perda de imunidade e que a pessoa também tenha dificuldade de transporte de gases. O que, de forma rápida de dizer, a gente poderia dizer que simplesmente a pessoa tem dificuldade de se defender de outras doenças e ao mesmo tempo tem dificuldade de produzir energia para o corpo ficar funcionando. Por isso que tem tanto risco da pessoa acabar morrendo. Então, além dessas aqui, a gente ainda tem outros tipos de leishmaniose. Então, nós temos o botão do Oriente. O botão do Oriente, para nós também chamado de botão de Bagdá, é causado especificamente na África e no Mediterrâneo, que são os lugares mais populares. Nesse caso, é o último tipo de leishmaniose que nós temos, chamado leishmaniose tropical ou causador leishmaniose trópica. Nesse caso, a leishmania trópica, que é quem causa esse tipo de doença, causa como principais sintomas, então, lesões de pele em forma de um botão, redondas assim, com a borda mais endurecida e o lado de dentro mais necrosado, com sangue vivo. Ainda, a gente vai ter uma única DST dentro do grupo dos protozoários, especificamente dentro do grupo dos flagelados, chamado tricomoníase ou tricomonose. Nesse caso, o agente causador chama-se Trichomonas vaginalis. E ele predominantemente usa basicamente a pele interna da vagina, a mucosa, aonde ele se prolifera. Então, é a única DST que nós vamos ter. O contágio como uma doença sexualmente transmissível, contato direto. Então, também pode acontecer de outras formas, como por exemplo, o uso compartilhado de toalha, piscinas ou sanitários. Lógico, desde que sem condições adequadas de higiene, né, para evitar esse tipo de coisa. Então, basicamente, é o uso de camisinha por causa da relação sexual e depois piscina com água bem tratada, toalhas, cada um com a sua, e o vaso sanitário, nesse caso, é necessário que esteja de preferência limpo. Senão, não tem tanto risco assim de contaminação. Como afeta predominantemente o aparelho reprodutor mais o feminino que o masculino, é normal que tanto em mulheres quanto em homens aconteça isso, mas mais nas mulheres, de ter corrimentos do aparelho reprodutor, especialmente da uretra, e ardência, tanto na relação sexual quanto também na hora de fazer xixi. Então, o que acaba acontecendo é que esse sintoma tem a ver com a necrose pequenininha que o tricomonas pode causar nas paredes internas do aparelho reprodutor. Além da tricomoníase, nós temos ainda uma última doença causada por flagelado, que é a giardíase ou giardose. A giardíase ela é causada pela Giardia lamblia, que é o principal então agente causador nesse caso. É um parasita bem popular, assim, bem conhecido, a figura dele é bem fácil de identificar. É cheio de flagelos, assim. Nesse caso, apresenta dois núcleos, que é uma coisa mais atípica em seres unicelulares. O contágio para esses casos aqui, basicamente é pela ingestão de água e ou alimentos que estejam contaminados com cistos, que significa a forma de resistência da giardia. Como tem a ver com a água, todas as doenças em que a gente vier a ingerir água, o grande problema é que vai parar lá no intestino grosso, isso vai promover sintomas muito parecidos, que era o que acontecia lá nas amebas, por exemplo. Então, os sintomas principais serão diarreias, porque é lá na porção intestinal, no intestino grosso, cólicas intestinais violentas, assim, bastantes gases, então a pessoa sente muita dor, e inflamações no intestino, então pode promover sangramentos, eventualmente muita diarreia, então a pessoa tem risco de ter inclusive desidratação. É tratável? Todas essas coisas são tratáveis, só que às vezes o tratamento é um pouco mais longo, mas é tratável. Então, nós temos o nosso terceiro grupo dentro dos protozoários, que são os apicomplexa, também chamados de esporozoários. Nesses indivíduos não possuem meios próprios de locomoção, significa que eles precisam de uma carona de alguém. Então, quem é que leva eles para esses lugares? Esse indivíduo que leva, se ele não é um vetor direto, ele é um transmissor. Ele esparrama pela natureza, pelo menos. Então, o primeiro grande caso de doença que nós temos, a primeira doença mais importante nesse caso aqui, é a malária. Então, cuidado, a malária é uma questão que se cobra muito frequentemente, porque no Brasil o número de pessoas com malária é muito alto. É uma doença
endêmica do norte do Brasil, da região amazônica especialmente, mas pode ter algumas áreas da região centro-oeste, bem no norte, e também algumas áreas da região nordeste que podem ter casos. Sendo assim, a malária, também chamada maleita, impaludismo, febre palustre, paludismo, cesão, febre terçã, febre quartã, febre terçã benigna, febre terçã maligna, também pode ser chamada febre intermitente, ou seja, da febre. Tá? Então, nesse caso aqui, são vários nomes diferentes para a malária. A malária tem como seu agente causador principal o plasmódio, só que os plasmódios eles podem ser de várias espécies distintas. Nesse caso, o plasmodium pode ser plasmodium malariae, que apresenta ciclo de reprodução dentro das hemácias de 72 horas. Plasmodium vivax, com ciclo de reprodução de 48 horas. Quando o ciclo de 72 horas, vai dar um pico de febre a cada 72 horas. Significa que a pessoa tem uma febre chamada febre quartã. Só que nesse caso não mata, tá? Então é chamada quartã benigna. No caso do vivax, ciclo de 48 horas, chamado de febre terçã. Só que nesse caso também não mata, então terçã benigna. Quando tem o plasmodium ovale, também é um ciclo de 48 horas, às vezes de 36 a 48. Então também é chamado de febre terçã benigna. E quando a gente tem o plasmodium falciparum, esse sim, ciclo de 24 a 48 horas, chamada febre terçã maligna, porque nesse caso aqui é a única que tem risco de levar o indivíduo à morte, porque o tempo de duração da febre é mais longo e o pico de febre é mais alto. Em geral, os picos de febre são sempre meio elevados, de 39 a 41 graus. Então, para esses indivíduos todos, o que acaba acontecendo é que eles entram dentro das hemácias para cumprir parte do seu ciclo reprodutivo, e quando as hemácias arrebentam para eles poderem sair dali de dentro, é que a gente começa a ter febre. Isso coincide com o fato de as hemácias estarem rompendo e liberando um pigmento da malária chamado hemozoína. Então, cada vez que rompe as hemácias, todas rompem ao mesmo tempo. Isso que vai fazer a gente ter picos de febre com regularidade. Então, é normal que a pessoa tenha a cada 2 dias, por exemplo, um alto de febre. Depois passa. Aí passa mais 2 dias, tem de novo. Depois passa. Mas com tudo isso, a malária ainda assim ela é tratável, só que é um tratamento muito extenso, muito longo. Vacina ainda não está disponível no mercado, por enquanto, pelo menos. Sendo assim, o que acaba acontecendo, nesse caso aqui, é que, em especial, quando a gente tem malária, é muito normal que as pessoas, por terem que fazer um tratamento muito longo, elas passem muito tempo assim, tratando e param o tratamento no meio. Aí os sintomas de febre desaparecem e a pessoa pensa, ah, que bom, passou a malária. Só que depois de um certo tempo voltam os sintomas porque a doença não foi tratada até o fim. Então é muito popular as pessoas dizerem assim, vivi na Amazônia por 3 anos e peguei malária 9 vezes. Na verdade a pessoa pegou uma só, mas tratou um pouquinho, parou, a doença voltou. Aí tratou mais um pouquinho, parou, a doença voltou. Então na verdade ela não pegou várias vezes. Ela simplesmente pegou, mas nunca tinha tratado até o fim. Então nesse caso aqui, em especial, o vetor é chamado mosquito prego ou anófilis, as fêmeas em especial, elas sugam o sangue e quando elas vão picar para sugar o sangue é que elas transmitem então a doença. Os sintomas principais são anemia, palidez, porque é uma destruição das nossas hemácias, fraqueza, porque daí não tem distribuição de oxigênio pelas hemácias, as febres intermitentes, né, que vai e vem, e ainda lesões hepáticas, porque o fígado é um dos órgãos mais importantes que é afetado nesse caso. Além disso, nós sabemos que a profilaxia, já que tem a ver com mosquito, é telinha nas janelas e portas, mosquiteiros, evitar criadouros, que é água empoçada, banhados, valas, próximo das casas, para evitar que contamine as pessoas, repelente, inseticida, o que der para usar. Só que nesse caso, para gente que mora na beira do rio, que é aquele pescadorzinho que tem um casebre, a gente sabe que repelente, essas coisas, não é uma coisa muito indicável. Segundo, a gente tem que pensar o que é mais barato e que ajuda mais pessoas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente vai ficar com telas, mosquiteiros e evitar criadores perto de casa. É o mais provável de acontecer. Além disso, quando a gente vai analisar o ciclo ele é um ciclo que tem 2 etapas, aonde nós vamos ter o mosquito, fazendo o papel agora de hospedeiro definitivo, e o homem intermediário. Cuidado bastante com isso. Quando que acontece isso? Quando o mosquito contaminado pica a gente, ele injeta uma forma do parasita chamada esporozoito. Esse esporozoito vai nadar pelo teu sangue até o teu fígado, o teu baço, onde ele contamina os hepatócitos, por exemplo, que é a célula do fígado. Lá dentro da célula do fígado, eles rompem a célula depois de crescer e liberam um estágio chamado de trofozoito. Esse trofozoito fura as hemácias e aí ele começa aquela reprodução dentro das hemácias.
Essa reprodução é uma chamada esquizogonia ou fissão múltipla. Entra um trofoszoito, saem 36 merozoítos. Alguns desses entram no fígado de novo, criando um estágio de recontaminação, onde o indivíduo se auto-infesta. Alguns dos merozoítos serão chupados por um mosquito que te pica, que é uma fêmea de Anopheles, né? Essa fêmea pica, chupa o merozoíto que dentro do mosquito vai se transformar em gametas, chamados micro e macrogametócitos. Ele se transforma nisso. Esses gametas, eles se fundem dentro do mosquito, perfuram as paredes intestinais do mosquito por onde o sangue foi levado e liberam o estágio merozoíto, que vai parar na glândula salivar do inseto. Quando esse inseto for picar o homem, vai acontecer de novo a reinfestação, liberando esporozoítos. Então, como acontece a reprodução sexuada dentro do inseto, ele é que é o hospedeiro definitivo. Então, além disso aqui, nós temos uma outra doença bem importante, que o homem também é hospedeiro intermediário, que é a toxoplasmose, também causada por um apicomplexo ou esporozoário, que é aquela popularmente chamada doença do gato. Isso acontece porque o gato ele se lambe o tempo inteiro e entre essas coisas lambe-se o ânus e ele contamina a boca. Se ele esparrama pelinhos da boca por ali, ele está liberando cistos, se ele estiver contaminado, obviamente. Pelas fezes ele também tem capacidade de disseminar esses cistos que contaminam a natureza. Então, o principal causador aqui então é o Toxoplasma gondii. Nesse caso, o principal vetor, que é quem espalha na natureza, né, o transmissor, são os gatos, através das suas fezes em especial, mas poderia ser rato, coelho, até cachorro, mas é mais popular em gatos. Aí o contágio, basicamente pela ingestão dos cistos, que pode acontecer inclusive no alimento, na água contaminados. Então, não é só o gato, tá? Se tiver uma água que tu usou para lavar uma fruta e está contaminada e tu comer ela com casca, já tem risco de pegar. Os sintomas principais, então, vai ser íngua, que é inchaço, né, no pescoço e em outras áreas do corpo. Lesões na retina, que pode acontecer, principalmente quando a mãe passa para o feto. Essa doença é uma doença que tem transmissão vertical, tá? Da mãe para o feto. E ainda, a gente pode ter, em casos mais severos, com pessoas que estão imunodeprimidas, quando tem imunidade muito baixinha, causar lesões no cérebro, no pulmão, no fígado, e a pessoa pode acabar morrendo por causa disso. Mas é mais raro. Então, a toxoplasmose é considerada uma doença oportunista, tipo aquelas que atacam pessoas que têm AIDS. Além disso, a profilaxia se dá higiene nos alimentos e na água, principalmente, né, para evitar contágios, e evitar contato com as fezes de gato, em especial para mulheres grávidas, para evitar algum possível problema para o feto, certo? E para finalizar, então, os protozoários, o grupo dos ciliados, o quarto grupo, que se locomovem por cílios. Aqui não vai ter uma doença com grande representatividade. Então, quando acontece alguma coisa de pedirem coisas sobre ciliados, é mais pela estrutura celular que eles têm. São seres unicelulares aquáticos que se deslocam nadando pelos cílios, que possuem uma organela chamada vacúolo pulsátil ou contrátil, que empurra o excedente de água que entra por osmose para fora, para evitar que a célula enche e acabe explodindo. Esses indivíduos ainda apresentam uma entrada de comida chamada sulco oral, que nós vamos aqui, entre aspas, chamar de boca, que é diferente de uma ameba que podia engolir as coisas por fagocitose. Aqui tem um buraco para a entrada de comida. Assim como tem o de entrada, vai ter o de saída, chamada citopígio ou citoprocto, que seria por onde o protozoário faz cocô, literalmente isso. Esse representante, especialmente chamado paramécio, ele tem dois núcleos, um grandão, vermelho aqui, e um pequenininho. O grande faz funções gerais do DNA e o pequenininho faz funções de reprodução sexuada. Então, esses indivíduos reproduzem por dois métodos principais, que é a divisão binária, ou cisparidade, e ainda a conjugação. Quando for por conjugação, são fragmentos do micronúcleo, que é o pequenininho, que são trocados entre paramécios vizinhos, por exemplo. Então, cuidado bastante com a classificação taxonômica e, nesse caso dos ciliados, especialmente com a estrutura celular do paramécio.